parte 2 de José. Assista aí a parte 1 no nosso canal. Quem foi José? José foi tentado diariamente. Em Gênesis 39, versículo 7, versículo 10, a Bíblia diz que foi a mulher que lhe dizia todos os dias: deita-te comigo. José poderia ter raciocinado, ter dito para si mesmo: se eu não for para a cama com essa mulher, eu vou perder o emprego, eu vou perder o cargo, eu vou ser preso. Mas José não cedeu à tentação, não. Ele agiu de forma diferente de Sansão, que não resistiu às tentações e perdeu a visão. Serviu de palhaço para os filisteus. José não abriu espaço no coração para flertar com o pecado, não. José não ficou paquerando com o pecado, acariciando o coração, não. A atitude de José para com o pecado foi firme, a despeito da insistência da sua patroa. A vigilância constante é o preço da liberdade. Satanás, ele tem muitas artimanhas. Suas ciladas são para apanhar os incautos. Satanás vive ao nosso redor, derredor como um leão que ruge. Satanás conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Mesmo depois de vencermos alguns rounds, ele volta à tona usando novos métodos para tentar nos apanhar numa teia de aranha infernal. Babagassúria. Precisamos de vigilância. Precisamos redobrar nossa atenção. Devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. A verdade é que José, ele foi agarrado. José poderia ter dito: olha, agora o pecado ultrapassou os limites, ela me agarrou aqui, não tenho o que fazer. Mas José preferiu estar na prisão, com a consciência limpa do que está em liberdade, na cama da patroa, e com a consciência culpada. José perdeu a liberdade, mas não perdeu a dignidade. José resistiu o pecado até o sangue. José manteve-se firme por entender a presença de Deus, por entender que a bênção de Deus em sua vida era grande. A verdade é que o adultério, entenda bem isso, o adultério é maldade contra o cônjuge. Traído é um grave pecado contra Deus. Em relação às paixões carnais, o segredo da vitória não é resistir, não, é fugir. José fugiu e mesmo indo para a prisão, escapou de todas as prisões. A prisão da culpa e do pecado. A culpa é um calabouço escuro. É um pelourinho no qual a pessoa é atormentada todos os dias com o chicote do sofrimento. Uma certa mulher, certa vez, contou o pastor que tinha traído seu noivo. Já era uma mulher viúva com 80 anos de idade. Mas durante 60 anos, aquele pecado estava vivo na sua memória. Era uma mulher que sentia culpa por ter traído o noivo. Sua vida era um tormento. Sua alma estava em luto. Mas depois que o pastor falou do amor de Deus, ela se perdoou. José não cedeu à tentação sutil, nem à abordagem veemente. Não, estava pronto a ser preso, mas não para pecar. José era um homem que estava pronto para perder os privilégios, mas não negociar os seus valores. Nós vemos aqui 6 razões que tornaram ainda mais perigosa e fizeram a vida de José uma vida ainda mais significativa.
Em primeiro lugar, foi uma tentação forte na vida de José porque apelou para um desejo natural. Não há pecado em ter desejo sexual, não. O sexo em si é puro, é bom, é legítimo, porém não deve ser desfrutado no contexto fora do casamento. Foi uma tentação forte, em segundo lugar, porque veio quando José era jovem, era belo, estava fora de casa. Em terceiro lugar, foi uma tentação forte, porque veio de uma importante mulher. Era a sua patroa. Em quarto lugar, foi uma tentação forte, porque aconteceu depois da promoção de José. Em quinto lugar, foi uma tentação forte, porque era constante. Essa mulher tentava, chamava José todos os dias para a cama, para se deitar com ela. Foi uma tentação forte, porque ocorreu numa perfeita oportunidade. Quando José estava tratando dos negócios da casa, não tinha ninguém presente. Mas nós vemos várias razões para não ceder à tentação. José, ele deu um não enérgico e peremptório. Ele disse não. A palavra recusou significa não querer decidido. José não disse com fala mansa, não quero hoje. Não, sai para lá, não. José fala de forma dura, direta. Não há a menor possibilidade, não existe chance alguma de pecar contra o meu Deus. A verdade é que a lealdade é a porta de entrada para a honra. O adultério transforma um rio de água cristalina no esgoto. A traição era uma enorme maldade contra o cônjuge inocente. José não poderia pagar o mal com o bem, não. Ir para a cama com a mulher do homem de Potifar, não. A traição abre na alma da pessoa traída, ferida profunda de consequências devastadoras, e José sabia disso. A traição é um pecado contra Deus. José disse, como eu pecaria contra Deus? Era mais do que trair Potifar, era sobretudo conspirar contra o próprio Deus. Não deixou para resolver a questão na hora da tentação, José, não. Aquele que deseja manter em ordem o seu jardim, não prepara um canteiro, meu irmão, para ervas daninhas. Fugir às vezes é ser forte. Falando ela todos os dias de José, a Bíblia diz que ele não dava ouvidos. José fugiu. Ela dizia, deita-te comigo. E a Bíblia diz que fugindo José para fora, ela pegou nas vestes dele. Significa que descreve um ato de violência. É como se ela atacasse José de forma masculina, veementemente, arrancando as vestes de José. Existem certas ocasiões que fugir pode ser sinal de covardia. No entanto, há momentos que fugir é prova de coragem, de integridade. A palavra de Deus nos ensina a resistir ao diabo, mas a fugir das paixões da mocidade. Olha só que coisa séria. Essa mulher, ela tinha um álibi nas suas mãos que era as vestes de José. Mas a verdade não estava do seu lado. A verdade é que era apenas uma paixão. Não era amor. Por quê, irmão Júlio? Porque rapidamente essa paixão se transformou no ódio, o qual colocou José na prisão, difamou José, dizendo que José tinha intentado contra ela. Mentira!
difamação contra esse homem de Deus. A verdade é que a maioria dos comentaristas bíblicos diz que a tentativa de estupro na época era uma ofensa capital. Por isso, Potifar não acreditava muito na sua esposa e José não foi morto. Se Potifar tivesse acreditado na sua mulher, ele teria sido obrigado a condenar José à morte, a mutilá-lo no mínimo, a vendê-lo por um trabalho escravo inferior. E aqui eu encerro a nossa palavra sobre José, sobre a tentação de José, sobre o assédio de José. O pecado é mais cruel, castigo é a culpa mais severa, prisão. Transgredir com o pecado é uma loucura. Ceder à tentação é uma tragédia. O prazer imediato do pecado não compensa o seu tormento constante. A verdade prevaleceu e mesmo na prisão José era o mais livre de todos os homens, porque tinha a consciência limpa, que não tinha pecado contra Deus, contra o seu próximo. A inocência de José foi comprovada e a mentira da mulher de Potifar veio à tona. Nada é mais forte do que uma mentira, exceto a verdade. Que possamos guardar esta palavra. Que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.